E Cabo Verde foi um dos 45 países com assento das Nações Unidas que votaram abstenção a uma resolução apresentada pela Jordânia para um cessar-fogo na crise entre Israel e o Hamas. A resolução que teve 120 votos a favor, 14 contra e as 45 abstenções, pediu uma trégua imediata para abrir um corredor humanitário na faixa de Gaza. Ontem, o Presidente da República criticou a posição tomada pelo governo que, segundo José Maria Neves, não foi concertada com a presidência. Esta manhã, o ministro dos Negócios Estrangeiros disse ter informado ao presidente, ao final da tarde de ontem, sobre o sentido de voto de Cabo Verde, reiterando que cabe ao Executivo a definição da política externa. O ministro dos Negócios Estrangeiros convocou a imprensa nesta manhã na praia para explicar à opinião pública cabo-verdiana o voto abstenção na ONU devido à parcialidade da resolução proposta pela Jordânia. Rui Figueiredo Soares informou que o Canadá propôs uma emenda votada favoravelmente por 88 países, incluindo Cabo Verde, mas que os autores recusaram. Daí o sentido de voto abstenção do nosso país. Votamos a favor da abstenção. Porquê? O Canadá propôs uma emenda. E se votamos a favor da emenda, isto significa que não estávamos satisfeitos com o projeto de resolução que ia à votação. Por que razão? Porque esse projeto de resolução que ia à votação não dizia uma única palavra, nem qualquer referência ao Hamas, ainda menos de condenação ao Hamas, que foi os ataques perpetrados pelo Hamas, que foram a causa próxima deste conflito. É coerente dizermos, se este projeto de emenda, se esta emenda não foi incluída no texto, nós não podemos votar favoravelmente, porque à partida considerávamos que o texto estava desequilibrado. Isto é, não votamos contra, porque reconhecemos que há de facto a necessidade de se desenvolver ações de apoio humanitário aos civis, mas não podemos dizer que estamos satisfeitos com o texto. Cada país, como sabe, defende a sua coerência, defende os seus princípios. Para reiterar o compromisso de Cabo Verde com o direito humanitário internacional e porque Cabo Verde não confunde o Hamas com o povo palestiniano, Rui Figueiredo Soares informou à opinião pública cabo-verdiana que o país tem autorizado sobrevoos de aeronaves com destino àquela região do globo, transportando ajuda humanitária. E Cabo Verde tem inequivocamente dado autorização para que todos os sobrevoos sejam destinados à ajuda humanitária, passem por Cabo Verde. Instado pela imprensa a comentar a reação do Presidente da República, o governante respondeu nos seguintes termos. Relativamente à posição de Sr. Excelência, Sr. Presidente da República, o Sr. Presidente da República exprimiu afirmou aquilo que sentiu relativamente a esta posição, mas devo esclarecer uma vez mais. O Governo, e o Sr. Presidente da República já o disse várias vezes, compete ao Governo definir e executar a política externa. Conseguinte, o Governo é que define, executa e assume a responsabilidade dos seus votos. Dissemos aqui, na base do bom entendimento institucional com todos os órgãos de soberania, nomeadamente com o Sr. Presidente da República, que também tem intervenções em matéria de política externa, nós informamos, e era um ponto na agenda, para se informar o Sr. Presidente da República sobre o sentido de voto. Mas não deveria haver uma concertação prévia com o chefe de Estado em termos de política internacional? Rui Figueiredo Soares responde. As votações, muitas vezes, até acontecem em períodos extremos, em situações em que se tem que tomar uma posição. E o Governo, que tem essa responsabilidade de governar, deve tomar as suas posições e informar, quando for o caso, quando for necessário, o Sr. Presidente da República. É o que nós previmos fazer e fizemos ontem. Quanto às críticas corrosivas do PAICV sobre o posicionamento de Cabo Verde na ONU, o Ministro dos Negócios Estrangeiros diz que deverá haver ponderação, mas que o Executivo vai responder à oposição através de um comunicado. E o convite que nós fazemos é este, termos ponderação, moderação. O facto de Cabo Verde ter votado num sentido diferente daquele de outros países, nada significa, a não ser que Cabo Verde está a tomar uma posição que é própria, a ponderar e a tomar uma posição própria. Ao votar a abstenção, Cabo Verde não ponderou
que poderá indispor os parceiros árabes e assim comprometer a cooperação com os países daquela região do globo. Nós não podemos tomar decisões em termos de política externa pensando se vamos ter consequências ou não. Temos de ser coerentes com os nossos princípios. O Bloco, que apresentou o projeto de resolução, aplaudiu com entusiasmo a aprovação. Todos os jornalistas sabem e seguiram. Israel condenou e acusou a comunidade internacional de estar a apoiar o terrorismo, por não fazer qualquer referência ao Hamas. Então podemos perguntar também, em outro sentido, haverá alguma consequência? As consequências, se tivéssemos votado a favor, haveria consequências com os nossos parceiros. Grande parte dos países europeus votaram abstenção. O Canadá votou abstenção. Os Estados Unidos, haverá consequências. Cabo Verde reitera o firme compromisso com a Carta da ONU, a coerência e a defesa intransigente do direito humanitário internacional.